Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a esse nosso momento especial. Esse momento em que falamos com Deus todos os dias, porque sabemos que Ele tem o melhor reservado para nós. E sabemos que através da sua palavra, que é inspirada pelo próprio Deus, eu e você podemos ter saúde, podemos ter uma vida vitoriosa, podemos ter nossos problemas solucionados. Tudo quando obedecermos a palavra do Senhor. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês sobre alguns princípios que determinam grandes finais. E para isso nós temos que olhar para a palavra do Senhor, ver o segredo de grandes homens, grandes mulheres, grandes profetas que passaram talvez por momentos difíceis e tiveram uma vida de intimidade com Deus, seguiram alguns princípios e assim tiveram um grande final para suas vidas, dos seus familiares. E o segredo para experimentar uma vida vitoriosa é colocar em prática todos os princípios de fé que a Bíblia nos ensina. Este, meus amados, é o caminho para desenvolver uma fé inabalável, uma fé obediente que segue as instruções do Pai. Em poucas palavras, meus amados, nós podemos dizer que fé é acreditar em algo ou acreditar em alguém. Mas a fé que nos faz vencer, ela não se baseia apenas em um desejo de que as coisas terminem bem ou de que Deus nos abençoe. Ela se fundamenta na palavra do Senhor e na fidelidade dele. Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, através da nossa conversão, através de nós aceitarmos o convite de Jesus, ele nos dá uma nova porção de fé. Esse é um presente, meus queridos, que vem do céu, do próprio Pai, e nos ajuda a dar o primeiro passo rumo a uma fé inabalável. E durante essa caminhada, se cuidarmos do nosso coração, então a nossa fé é fortalecida e eu e você teremos condições, capacidade, a força necessária que o Senhor nos dará para vencermos todos os obstáculos que aparecerem. Nenhuma árvore produz fruto de uma hora para outra. Há um tempo, é um processo. Eles precisam de tempo para amadurecer, gerar frutos agradáveis. E da mesma forma, a fé fortalecida não é obra do acaso, é de uma busca, é resultado de um tempo, de um processo de intimidade com Deus. E em Mateus 17:20, a Bíblia ela compara a fé a uma semente de mostarda. Esse grão é um dos menores que existem, mas a árvore que nasce dele é muito maior. Veja, e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Sua fé é como essa semente, como uma semente que carrega todo o potencial para crescer, germinar, se tornar uma bela árvore e dar frutos que glorificam o nome do Senhor. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa fé, ela nos faz enxergar as situações do nosso dia a dia, os problemas, os desafios pelas lentes da palavra de Deus. A Bíblia ela nos mostra claramente que é Deus quem revela a vontade dele para nós. Essa palavra também nos ajuda a entender como o Senhor pensa, quais são os planos dele para nós, como ele vê as situações que nós enfrentamos. Amados,
Vocês já se sentiram diante de uma situação, diante de uma dificuldade e perguntou ao Pai o que Ele pensa que você está enfrentando? O que Ele pensa dessa situação que você está passando neste momento? Você já fez essa pergunta ao Senhor? Por quê? Para Deus, as adversidades não são para trazer derrota, mas para nós que ao enfrentarmos essas dificuldades, estamos amadurecendo, crescendo, aperfeiçoando o nosso caráter. E nas mãos de Deus, as dificuldades se convertem em oportunidades para nós desenvolvermos a nossa fé, a obediência, o nosso caráter, que realmente cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus. E Hebreus nos dizem no capítulo 10, no versículo 35, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E assim nós podemos olhar para a história de um personagem lá do Êxodo, através da vida de Joquebede, mãe de Moisés. Nós podemos extrair princípios essenciais, dando brilho a esse papel fundamental dessa mãe. Esta mulher gerou seu filho num tempo completamente inapropriado, porque ali, naquele tempo, havia um decreto do faraó que todos os garotos nascidos do povo hebreu deveriam ser mortos. Nós podemos ler isso na palavra do Senhor, Êxodo 21 e 22 do capítulo 1. E porque todas as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu as casas. Então ordenou o faraó ao povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Enquanto ali havia uma atmosfera de grande sofrimento para todas essas mães, imagine seu filho sendo morto. Esta mãe, a mãe de Moisés, ela se destacou, ela se revelou fiel, ela se revelou temente a Deus e ela mostrou princípios que nós podemos aplicar na nossa vida para que realmente nós tenhamos também um final maravilhoso. Você sabe quem foi Moisés? Você sabe que Moisés foi amigo de Deus? Deus falou face a face com ele. Mas o intuito de Faraó era matar todos os meninos, incluindo Moisés. Então nós podemos ver que esta mulher, ela teve perseverança. Naquele momento difícil, diz a palavra do Senhor, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Podemos observar aqui que essa mãe perseverou por 3 longos meses, escondendo seu filho do poder da guarda de Faraó. Na Bíblia por inteiro, esse princípio se mostra como algo louvável. Diversas vezes Deus exortou o seu povo e a todos nós cristãos que nós devemos ter perseverança, buscar perseverança, não desistir diante de uma dificuldade difícil, continuar buscando em oração, em jejum, em estudo da palavra, porque a palavra nos diz em Colossenses 4:2, perseverai na oração. Perseverança, perseverai na vossa fé. E nós podemos ver também em Tiago, no capítulo 1, que diz: ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, agradáveis ao Senhor. E aqui nós vemos esse gesto tão incrível, corajoso, audacioso da mãe
desse menino, Joquebede, mãe de Moisés, ela não abriu mão desse menino. Ela mostrou a sua submissão à vontade de Deus e ela levou em consideração que seu filho é herança do Senhor. E, portanto, ao cuidá-lo, ao preservá-lo, ela preservou consigo os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Um libertador, um homem temente a Deus que ia resgatar o povo da escravidão. Assim como ela, meus amados, nós como pais e mães, no que diz respeito aos sonhos que Deus colocou em nossos corações, nós nunca devemos deixar de crer, nunca podemos parar de lutar, mas nós precisamos cultivar esse princípio, trazendo honra ao nome dele. Nós, como pais e mães, não podemos desistir dos nossos filhos. Precisamos perseverar, lutando em oração, lutando em jejum, lutando em comunhão com Deus por cada um dos nossos filhos, para que eles se voltem completamente ao Senhor. E então, se você analisar sua vida, em qual área você precisa mais perseverança? Você tem enfrentado qual tipo de dificuldade quando você quer exercer esse princípio, perseverar? Facilmente você tem desistido? Busque na palavra a resposta de Deus para isso. E o que nós vemos nessa mulher é que ela tinha muita sabedoria. Quando ela já não pôde mais esconder o menino, porque o tempo estava crescendo, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Ela colocou o menino ali dentro e o deixou ali, aquele cesto, lá na margem do Nilo. Ela buscou a melhor forma de protegê-lo, confiando que Deus proveria alguma resposta, alguma solução. Ela teve um insight de sabedoria, certamente foi Deus que deu para ela. Ela teve sucesso em discernir qual o momento, o modo correto em fazer isso. É quando estamos abertos, sujeitos ao Espírito Santo, ele nos direciona. Aqui nós vemos que logo depois, mais à frente no Nilo, estava a filha de Faraó. E ela encontrou esse cesto, ela achou bonito aquele menino, sentiu compaixão por aquele bebê e o levou para cuidar. E então nós percebemos que além de dar sabedoria para Joquebede, Deus proporcionou também tal sentimento no coração daquela família que fazia parte da família real, mostrando que Deus é soberano, que Deus controla todos os acontecimentos de uma forma magnífica. E assim, Ele tem o controle de tudo, visando o cumprimento dos propósitos de vida na vida daquele a quem Deus já traçou um futuro. Como faria toda a diferença se esse princípio fosse abraçado por todos nós? Sabedoria. Sabedoria que vem do alto, porque a palavra do Senhor nos diz que o povo perece por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Quantas atitudes no dia a dia são tomadas de forma insensata e que trazem destruição a lares, a famílias, a vidas, lares desfeitos, filhos jogados no mundo. Portanto, hoje é momento de nós refletir. Você que está se disponibilizando para um agir de Deus em sua vida, peça que Ele desenvolva a sabedoria dele em você, que Ele te acrescente sabedoria, discernimento, conhecimento e a necessidade de você ter mais sabedoria. Busque-a a cada dia em seu momento de devocional.
porque Deus tem todos os dias um novo começo para nós. Basta nós nos colocarmos, basta nós abrirmos nosso coração para Deus possibilitar isso. Como a sabedoria de Deus poderia ter mudado tantas atitudes, talvez erradas, que nós tomamos ao longo da nossa caminhada? E então nós percebemos que após caminhar com Jesus de maneira, usando a sabedoria que Deus nos fez nas escolhas que nós fizemos no dia a dia, percebemos uma grande mudança. Então, peça mais sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor e peça também, busque ser obediente a Deus, ter temor a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 111 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e este será louvado para sempre. Então nós vemos aqui que temor é sinônimo de reverência, de adoração, significa obediência, mas não significa ter medo de Deus. Este princípio é posto neste versículo completamente paralelo a termos bom senso. Se revela como um caráter de humildade que nós temos e de nós reconhecermos a nossa total dependência na presença de Deus. Haviam promessas para a vida de Moisés, feitas por Deus. E essa sua mãe demonstrou temor a Deus ao fazer de tudo para preservar a sua vida. Até mesmo no Novo Testamento, esse fato é novamente citado, mostrando a importância do temor ao Senhor, da sabedoria. Porque nós podemos ler em Atos, no capítulo 7, onde nos diz: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa dos seus pais. Temor a Deus mostra obediência, oração, busca pelo eterno. Aleluia! E então, neste momento de devocional, o Senhor está nos chamando para nós refletirmos. Você tem se acomodado? Você tem se justificado diante das ordenanças de Deus? De que maneira você pode ainda nessa semana exercer essa obediência, esse temor a Deus diante dos impedimentos que estão se apresentando diante de você? Como você pode buscar mais sabedoria? Abra a palavra e Deus vai falar com você. Nós podemos ver aqui que quando nós continuamos lendo em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 7 em diante, então a irmã do menino aproximou-se e ela perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá e chame a mulher dos hebreus para amamentar e criar o seu menino? E a filha respondeu: quero. E a moça então foi chamar a própria mãe do menino, Joquebede. E então a filha do Faraó disse àquela mulher: leva este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. E então a própria mãe levou o menino para casa e o amamentou, e o encheu de carinho, e o criou e o cuidou. Então nós vemos, ao terminar dessa história, nós podemos observar que a bênção de Deus acompanha aqueles que buscam cumprir os seus princípios e estão dignos, retos na estrada da vida, que obedecem à voz do Senhor. Nós podemos também em nossa vida ter a certeza de um final feliz, mesmo que hoje estamos rodeados por ameaças, perseguições, quem sabe até de morte. Mas se cumprirmos
esses princípios que esta mãe nos ensina, através da palavra de Deus, eu e você podemos ter a certeza que teremos um grande final. E então, se nós olhamos para as atitudes de Joquebede, perseverança, sabedoria, uma fé obediente e temor a Deus, eu e você teremos a certeza de uma vida abençoada, de uma vida plena e abundante que o próprio Jesus nos prometeu em sua palavra. Amém?